Está no ar o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ao resumo das notícias de hoje. Presidente nacional da Ordem conclama a advocacia brasileira para apoiar o projeto Eleições Limpas. OAB e CFM unem forças por causas fundamentais na defesa da saúde pública. Brasil pode sediar centros ibero-americanos de arbitragem e de defesa. Relator pede opinião da OAB sobre projeto do Marco Civil da Internet. E ainda, Aires Brito é empossado presidente da Comissão Especial de Defesa da Liberdade de Expressão do Conselho Federal da Ordem. Você confere tudo isso a partir de agora, porque o programa está só começando. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil conclamou os conselheiros federais, presidentes de seccionais e dirigentes da OAB de todo o país para que estimulem a coleta de assinaturas para o projeto Eleições Limpas. Segundo Marcos Vinícius Furtado, é preciso externar à advocacia brasileira o apoio da entidade ao anteprojeto de lei de reforma política democrática e popular. A Ordem já obteve uma importante vitória ao propor a retirada da proposta de convocar uma Assembleia Constituinte exclusiva para tratar da reforma, o que iria atrasar ainda mais o processo, além de impor grave risco às instituições e às garantias do cidadão. Um pleno para comemorar. A Ordem dos Advogados do Brasil teve papel decisivo na retirada da proposta da Presidência da República de convocar uma constituinte para fazer a reforma política. O presidente Marcos Vinícius Furtado destacou a atuação das seccionais nas manifestações de junho. Tomamos a iniciativa de receber na presidência do Conselho Federal os líderes dos manifestantes. Asseguramos, e junto com o presidente da OAB do Distrito Federal, aqui em Brasília, com o presidente da OAB do Rio, como de São Paulo e os presidentes de seccionais de todo o Brasil, um trabalho no sentido de que a OAB viesse a garantir os direitos humanos dos manifestantes, o direito à livre manifestação. Fizemos, como pudemos verificar, a aprovação no CDDPH que proíbe o uso de arma de fogo contra manifestações e também reintegração de posse. Também alertamos os senhores governadores no sentido de que não usassem balas de borracha contra os manifestantes, numa atitude da OAB para contribuir com a pacificação da sociedade e com a manifestação livre, sem violência, mas também condenando qualquer excesso em termos de ofensas ao patrimônio público e privado, que poucos baderneiros eram responsáveis, o que não representava a filosofia e não representa o ideário dos manifestantes em nosso país. Essa foi a primeira atitude dos advogados, assegurar a Constituição Federal. Marcos Vinícius conclamou os 81 conselheiros federais, presidentes de seccionais e dirigentes da OAB de todo o Brasil a se mobilizarem na coleta de assinaturas em prol do projeto Eleições Limpas. A sociedade, quando pede o fim da corrupção, ela está a pedir um novo sistema político, porque senão estaremos sempre combatendo as consequências sem enfrentar a causa. Então temos que construir um sistema político eleitoral que efetivamente possibilite que as pessoas de bem não necessitem fazer caixa 2 de campanha para serem eleitos. É impagável numa democracia ter um sistema em que possa qualificar a nossa representação política. Não há preço para esta importante conquista. Vamos qualificar a política em nosso país. Por isso que eu conclamo, em nome do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, das entidades, todos os presidentes seccionais, os conselheiros federais, a fazermos e priorizarmos a coleta de assinaturas pelo projeto de lei por eleições limpas em nosso país, que possui 3 vertentes: o financiamento democrático, o voto transparente
e a ampla liberdade de expressão, inclusive na internet. O projeto para a reforma política do Brasil está disponível no endereço eleiçõeslimpas.org.br. No site é possível assiná-lo. Um outro tema que pode e deve ser discutido agora diz respeito à proposta de emenda à Constituição número 73 de 2005. Ela institui a possibilidade de revogação dos mandatos do presidente da República, de senadores e deputados, por meio de uma consulta popular, o chamado recall. A PEC, apresentada pelo senador Eduardo Suplicy, foi proposta e elaborada pelo Pleno do Conselho Federal da OAB. Faz parte, portanto, de uma proposta antiga da OAB que nós precisamos retornar ao debate público com a defesa necessária, para a partir de um ano de mandato, o povo possa revogar os mandatos. Diz a proposta da OAB, instituindo um artigo na Constituição Federal, transcorrido um ano da data da posse dos respectivos cargos, o presidente da República, os membros do Congresso Nacional, poderão ter seus mandatos revogados por referendo popular na forma do disposto nos parágrafos seguintes. Portanto, essa iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil, ela precisa ser reavivada. Temos que ter uma atenção toda especial a esse projeto para que ele volte com urgência à pauta do dia, porque a nossa entidade ela tem que ter uma linha de continuidade do seu ideário. Nós temos que fazer todas as gestões da ordem como uma sequência lógica de um pensamento a favor da liberdade. E como bem expressou o membro honorário vitalício Paulo Bonavides, o que o povo está a pedir nas ruas não é a reforma da Constituição. O que está a pedir é a aplicação da Constituição Federal, a eficácia da Constituição Federal no que tem de direitos e garantias constitucionais. César Brito, membro honorário vitalício e presidente da Comissão Especial de Mobilização para a Reforma Política, falou desse momento histórico do país. Mais uma vez, a OAB não se omite, e como nunca se omitiu, nos momentos mais importantes da história do Brasil. E não se omitiu porque sempre teve um raciocínio que está presente em sua história. Nós, como porta-vozes do povo, já que advogados somos do povo, compreendemos o que quer o povo e sabemos que o povo é sábio, como fora sábio todas as vezes em que a nação o convocou. Não lembro do povo ter saído às ruas para pedir corrupção. Não lembro, na nossa história, o povo ter saído às ruas para pedir o autoritarismo. Quando nós saímos, e continuamos saindo, foi para fazer um Brasil mais justo, mais igual e mais solidário. Ofir Cavalcante, também membro honorário vitalício, ressaltou a importância da ordem em trabalhar junto aos parlamentares. Não podemos, em momento algum, deixar de trabalhar dentro do Congresso Nacional, seja para aprovar esse plebiscito ou até mesmo, abreviando esse caminho, já levar mais uma vez as nossas propostas para serem votadas dentro do Congresso Nacional. Quero crer que, estrategicamente, se deva sim ir às ruas, se deva sim abraçar o plebiscito, mas não descartar a possibilidade, já que o povo disse aquilo que quer, uma reforma política para combater as causas, façamos também essa ingerência, essa gestão junto ao Congresso Nacional, com o objetivo de até mesmo antecipar alguns pontos que me parecem possíveis de ser antecipados desde logo, tal como, por exemplo, o fim do senador suplente. É algo que é uma unanimidade e que se pode resolver independentemente de se ir às ruas. Até mesmo, nesse aspecto, teremos uma certa dificuldade. Eu quero crer que, em que pese o povo brasileiro saber votar, em que pese a matéria ser uma matéria complexa, mas nós temos que estar atentos no objetivo de não deixar desviar o foco. Um plebiscito pode dar em nada. Por isso é necessário que nós tenhamos também essa outra estratégia. A nossa prioridade é o projeto de lei de iniciativa popular. A colheita de assinaturas, temos que ter 1,5 milhão de assinaturas, é o projeto que quer
financiamento democrático e voto transparente. Se o plebiscito vier, iremos participar para defender a nossa proposta. Se vier referendo, iremos propugnar no Congresso Nacional nesta medida. Mas a prioridade da Ordem dos Advogados do Brasil é o projeto de lei de iniciativa popular, que foi construído pelas 100 entidades da sociedade civil. E, obviamente, que a Ordem jamais poderia ficar contrária ao instrumento de participação direta do povo através de plebiscito, por exemplo. Mas a nossa prioridade é justamente, como enfocado pelo presidente Alfir Cavalcante Júnior, da proposta de iniciativa popular, que será submetida também ao Congresso Nacional. Daqui a pouco, depois do intervalo, OAB e Conselho Federal de Medicina unem forças por causas fundamentais na defesa da saúde pública. O programa OAB Nacional volta já. Duas bandeiras encampadas pela OAB foram apresentadas ao Conselho Federal de Medicina, que logo declarou o apoio da entidade à defesa da saúde pela advocacia. Uma delas prevê a ampliação dos recursos da União destinados à saúde pública e a outra propõe a instalação de um centro de excelência de estudos do autismo no Brasil. Durante a sessão plenária do Conselho Federal de Medicina, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado, enalteceu o trabalho do CFM na luta em defesa da saúde no país. De fato, é um conselho que tem essa notabilidade de opinar, de apontar resoluções que são resoluções que constituem fé de ofício em todo o país, pela respeitabilidade não apenas formal, pela delegação e pelo poder que o Conselho possui, poder normativo, como também pela respeitabilidade técnica e qualificação de todos os conselheiros que o compõem. O presidente da Ordem falou sobre a importância da aproximação entre as instituições para a troca de experiências. Há experiências muito ricas no Conselho Federal de Medicina que podem ser acolhidas e multiplicadas no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil e vice-versa. Há experiências no âmbito da Ordem que poderiam ser acolhidas e também multiplicadas no âmbito do Conselho Federal de Medicina. Somos duas entidades irmãs, duas entidades que possuem uma natureza semelhante no sentido de defesa dos valores das nossas profissões, dos valores éticos, como também da defesa das prerrogativas e da qualificação profissional para o exercício de nossas profissões. Duas bandeiras encampadas pela OAB foram apresentadas aos médicos brasileiros. A primeira delas é a campanha Saúde Mais 10, que visa que a União destine no mínimo 10% do orçamento para a saúde pública do país. Ao defender a campanha, Marcos Vinícius falou da importância em se ter uma vida saudável. Sem dúvida alguma, ter mais recursos para a saúde, se não vai por si só resolver todos os males, é um ponto importante para o setor. Quer dizer, a saúde é fundamental. Sem saúde, as pessoas não conseguem aprender em sala de aula, não conseguem ter educação. Sem saúde não se pode sequer exercer o direito à liberdade de locomoção, a liberdade de desenvolvimento pleno da pessoa. Então é um direito básico, fundamental da pessoa humana. Se o direito à vida é fundamental, o direito à saúde é aquele direito que mais proximamente tem contato com o direito à vida e, portanto, é um direito básico sem o qual é impossível o exercício dos demais direitos. E, portanto, cuidar do Saúde Mais 10, que é esta campanha que a CNBB, a OAB e o Conselho Federal de Medicina estamos unidos junto com o Conselho Nacional de Saúde e com diversas entidades da sociedade civil para a colheita de assinaturas para um projeto de lei que obriga o governo federal a investir pelo menos 10% em saúde em nosso país. A proposta de instalação de um Centro de Excelência para Estudos do Autismo no Brasil também foi apresentada aos conselheiros do CFM. A ideia é ter como ponto de partida o trabalho desenvolvido pelo professor brasileiro Alisson Muotri, cujas pesquisas na área são reconhecidas internacionalmente. O Brasil é um dos poucos países do mundo civilizado, do mundo já mais desenvolvido,
economicamente, que não possui um centro de excelência de estudos para o autismo. E fui levar ao ministro da Saúde essa reivindicação de que ele pudesse olhar para esse tema. E, de fato, ele se sensibilizou, até porque o Brasil aprovou recentemente uma lei, como todos sabem, de proteção das pessoas com autismo, e, inclusive gerando um programa nesse sentido que precisa ser efetivado. E a OAB, ela entende que é o papel dela, está no artigo 44 do nosso Estatuto, que é uma lei federal, lutar pela implantação das leis, pela efetivação das leis no Brasil. De fato, a Lei de Proteção ao Autismo significa um centro de excelência de autismo. O presidente do CFM, Roberto Dávila, elogiou a campanha Saúde Mais 10. Nós precisamos de um financiamento maior para a saúde, precisamos equipar melhor os nossos hospitais, as unidades, precisamos de uma carreira de Estado para os médicos. Portanto, nós somos defensores desde o primeiro momento e vamos lutar também para que esse movimento tenha sucesso. E também falou da admiração do Conselho Federal de Medicina pela OAB e pela história da entidade em defesa da democracia e dos direitos humanos. É a primeira vez que nós estabelecemos formalmente um encontro do presidente da OAB com os conselheiros federais reunidos em sessão plenária. A OAB tem uma experiência histórica incrível nas causas sociais, na garantia das liberdades individuais. Há muita semelhança entre o que o direito e a medicina fazem. Temos uma possibilidade enorme de juntos oferecermos mais ainda à sociedade, de defendermos a sociedade. As pessoas às vezes pensam que nós só pensamos naquilo que é nosso, que somos corporativos, é um engano. A nossa preocupação sempre é uma sociedade melhor, mais justa, as pessoas bem atendidas, com mais saúde, com mais liberdade, no caso da OAB. E é um momento histórico para nós. Existem muitas demandas que conjuntamente serão mais facilmente resolvidas, unidos, OAB e Conselho Federal de Medicina. A OAB conquistou mais uma vitória junto ao Senado Federal. Sem nenhum voto contrário, os senadores aprovaram o projeto de lei que trata da inserção da advocacia no rol de atividades beneficiadas pelo sistema de tributação do Simples Nacional. O presidente nacional da Ordem classificou a conquista como uma decisão histórica, ao ressaltar que o projeto irá promover uma autêntica justiça tributária, além de beneficiar o advogado em início de carreira. A proposta segue agora para a apreciação da Câmara dos Deputados. Você vê no próximo bloco: advocacias brasileira e espanhola discutem instalação de centros ibero-americanos de arbitragem e de defesa no Brasil. E veja também: relator pede opinião da OAB sobre projeto do Marco Civil da Internet. O Brasil deve sediar centros ibero-americanos de arbitragem e de defesa. Eles deverão ser instalados no país sob a coordenação do Conselho Federal da OAB. Esse foi um dos assuntos tratados na reunião entre dirigentes das advocacias brasileira e espanhola. A instalação dos centros será apreciada durante conferência dos presidentes dos colégios e ordens de advogados ibero-americanos. Em março de 2014, Brasília vai sediar a conferência. O evento vai reunir presidentes de entidades de advogados ibero-americanos. O vice-presidente do Conselho Geral da Advocacia Espanhola e o membro da Comissão Internacional da entidade sugeriram os assuntos que vão ser discutidos no encontro. Essa conferência pode ser histórica por los temas que se van a tratar: colegiación obligatoria, en España lo hay, en Brasil también, en muchos países de Iberoamérica no. Y eso es malo para el ciudadano, no para las abogacías, es malo para el ciudadano. Y vamos a hablar de anticorrupción y blanqueo de capitales, y vamos a hablar de defensa de la defensa y del proyecto que ya está en marcha de creación de la Corte Iberoamericana de Arbitraje. Y en eso, bueno, pues son temas interesantes y creo que va a ser un congreso de... La OAB va a convocar a final de marzo la conferencia de presidentes de abogacías iberoamericanas para tratar temas de una gran importancia,
como son la Corte Iberoamericana, la defensa, y en general para intercambiar experiencias, intercambiar opiniones, de forma que la abogacía latinoamericana tenga una voz y intercambien experiencias y siempre en beneficio de la defensa de nuestros clientes, que es nuestra misión más importante. A instalação dos Centros Ibero-Americano de Arbitragem e de Defesa do Direito de Defesa será apreciada durante a conferência. De acordo com a proposta discutida, os 2 centros devem ser instalados no Brasil. A ideia é que o Brasil e a Ordem dos Advogados do Brasil seja a entidade sede de um Centro Ibero-Americano de Arbitragem e também de um Centro Ibero-Americano de Defesa do Direito de Defesa. Esses 2 temas, trazidos pelo Colégio de Advogados da Espanha, é muito importante, eles são muito importantes e se casam com a atual gestão da Ordem, que quer priorizar o direito de defesa das pessoas e que vê na arbitragem uma oportunidade de uma solução pacífica dos conflitos em que os advogados são protagonistas do tema. Então, a realização da conferência dos presidentes dos colégios de advogados, das ordens de advogados dos países ibero-americanos no Brasil, no final de março do próximo ano, é bastante importante para consolidar essas 2 importantes instituições, esses 2 importantes centros de direito de defesa e de arbitragem, e que o Brasil está pronto para sediar, porque nós temos no nosso país uma colegiação obrigatória que transforma a nossa entidade em protagonista no Brasil e quer colocar essa experiência dos advogados brasileiros a serviço e à disposição dos colegas advogados da Ibero-Americana. Nos dias 28 e 29 de março do próximo ano, vai ser realizada aqui em Brasília a Conferência dos Dirigentes das Ordens e Colégios de Advogados dos países da América Latina, de Portugal e da Espanha. Não é à toa que a OAB tem tanto prestígio lá fora. Ela é uma das maiores entidades do mundo, com 760 mil advogados, e exige a inscrição nos seus quadros para o exercício profissional. La abogacía en Brasil es un excelente ejemplo. Primero, es muy numerosa. Segundo, está bien organizada. Y tercero, tiene un poder que ha conseguido por sus propios méritos que ya quisieran mucha abogacía internacionales tener. A la OAB se la respeta dentro de Brasil y fuera de Brasil. Y la opinión de la OAB pesa mucho dentro de Brasil. Tenemos el Congreso de la FIA, de la Federación Interamericana de Abogados, en Asunción, y nos pareció importante visitar a la OAB y a su presidente. Nosotros creemos que es la organización más importante de las abogacías iberoamericanas y a la abogacía española le interesa potenciar la relación con la abogacía brasileña y con la OAB. Y esa es la razón de hacer esta parada y de hablar de proyectos comunes. É bastante importante no mundo globalizado que vivemos que o Brasil possa estar à disposição para trazer essa experiência da advocacia nacional aos países irmãos da América Latina, como também a Portugal e Espanha, para fazermos uma união ibero-americana, para que possamos integrar o direito de defesa e também postular por um centro de arbitragem dos conflitos que possam existir nesses nossos países, nos quais os advogados seriam protagonistas e não apenas espectadores. E, portanto, o Brasil, sediando a Conferência dos Presidentes para poder postular que seja a entidade sede do Centro de Arbitragem, do Centro de Direito de Defesa, é fundamental para afirmar o nosso país, a nossa entidade, a advocacia brasileira, no cenário mundial. A Ordem dos Advogados do Brasil foi chamada para opinar sobre o projeto de lei que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no país. A proposta deve ser votada em breve no plenário da Câmara dos Deputados. Não existe no país uma lei voltada para o uso da internet. Em disputas judiciais, os advogados costumam adaptar a legislação. Sempre que alguém nos procura para poder trabalhar com essa questão que envolve direito digital, nós temos que adaptar as legislações. Se por um acaso alguém me procura porque
teve o seu direito violado no campo do direito do consumidor, né? No âmbito do direito do consumidor. E aí, o que a gente faz? A gente se utiliza da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, e com base nessa legislação a gente busca tutelar aquele direito, mostrar para o juiz como que aquele direito do consumidor está sendo violado. E a gente faz isso, na verdade, se utilizando de normas adaptadas. O Marco Civil da Internet vai regular o uso da rede no Brasil. O projeto começou a ser elaborado pelo Ministério da Justiça em 2009. Após uma longa consulta pública, foi encaminhado pela Presidência da República ao Congresso Nacional e deve ser votado em breve no plenário da Câmara. O texto prevê princípios, garantias, direitos e deveres dos usuários. Para o relator do projeto, o deputado Alessandro Molon, o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil vai contribuir para a aprovação da matéria. Eu sou relator do Marco Civil da Internet, que é o projeto de lei 2126 de 2011. É um projeto que protege fortemente o usuário da internet no Brasil, o internauta brasileiro, garantindo a sua privacidade, a sua liberdade de expressão, garantindo que ele possa desfrutar de uma rede neutra, ou seja, de uma rede que não faça discriminação do conteúdo que por ela trafega, dependendo de sua origem, de seu destino ou do tipo de conteúdo ali veiculado. E isso é muito importante para o Brasil, por isso eu vim pedir o apoio da Ordem ao Marco Civil da Internet, e o presidente se comprometeu a colocar o tema no Conselho e manifestar uma posição oficial do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que para nós é muito importante na luta para colocar o projeto em votação e para aprová-lo na Câmara. O Marco Civil da Internet trata de temas como privacidade, identificação dos usuários, retenção de dados, função social e neutralidade da rede, além de responsabilidade civil de usuários e provedores. A partir do momento que você tem um Marco Civil, você tem uma fonte direta de pesquisa, né? Então, se você tem uma legislação que trabalha especificamente com internet, você vai nessa legislação em primeiro momento, de uma forma imediata, você busca essa legislação e por meio dessa legislação você vai poder buscar outras fontes. Eventualmente você vai dentro do direito do consumidor, dentro do direito autoral, mas tudo derivando dessa primeira consulta que se faz a uma legislação específica, né? Então, o Marco Civil, essa legislação específica para a internet, nos dá a possibilidade de forma imediata buscar uma legislação específica e de forma imediata, em um segundo momento, partir para outras legislações, caso o Marco Civil não ampare o direito daquele que está sendo prejudicado. Definindo conceitos legais para questões técnicas, o Marco Civil da Internet garante ao mesmo tempo a liberdade e a privacidade da rede. Você, obviamente, você tem direito de acessar livremente, fazer tudo de forma muito livre, mas caminhe pela internet se identificando. É isso que o legislador está buscando. E como que ele faz isso? Ele está buscando dentro de questões técnicas, por meio de consultas mesmo, especialistas em tecnologia da informação, o legislador está buscando conceituar algumas coisas que hoje só se sabe no campo da técnica. Então a gente está implementando conceitos jurídicos, está buscando dentro do campo da técnica uma regulamentação um pouco mais normatizada, para que nós, que somos leigos em tecnologia da informação, possamos utilizar dessas ferramentas. Quando o projeto for aprovado, as decisões judiciais serão pautadas em conceitos legais, que estarão de acordo com a natureza, o funcionamento e os princípios da internet. São garantias mínimas para os usuários. São garantias mínimas. Há como avançar? Há como avançar. Desde que se preserve, e acredito que nesse ponto o projeto está muito bem concebido, desde que se preserve a intimidade, a vida privada, né, a honra do usuário. Você não pode criar restrições a quem está utilizando a internet. É necessário que se crie garantias. Hoje você tem garantias mínimas, né, mas dentro dos outros campos do direito você também pode avançar um pouco mais, né? Depois do intervalo, você confere Aires Brito é empossado presidente da Comissão Especial de Defesa da Liberdade de Expressão do Conselho Federal da Ordem. Nós voltamos em instantes. Até já.
O advogado Carlos Aires Brito tomou posse como primeiro presidente da Comissão Especial de Defesa da Liberdade de Expressão, recém-criada pela OAB. Ao ser empossado no cargo, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal foi homenageado pelo plenário do Conselho Federal da Ordem. O ex-conselheiro federal da OAB e ex-membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da entidade, Carlos Aires Brito, foi saudado pelo presidente da seccional de Alagoas, que destacou o compromisso do ex-ministro do STF com a Constituição Federal Brasileira. Sua vida representa uma devoção admirável pelos mais caros valores consagrados por nossa ordem constitucional. Seu comportamento e sua postura demonstram um compromisso inarredável com a concretização de nossa lei maior, já que uma das frases que mais utiliza sintetiza essa preocupação. A Constituição não tem déficit normativo, mas sim interpretativo. A vida acadêmica e profissional de Aires Brito foi lembrada por seu colega, o jurista e conselheiro federal da OAB, Valmir Pontes Filho. Percebi tratar-se não apenas de um jurista de extraordinário talento, de um poeta de inspiração semidivina, mas, acima de tudo, um ser humano excepcional. Como gente, como pai, como filho. E passamos a estabelecer esta relação de amizade, de aproveitamento recíproco de conhecimentos de forma muito intensa. A mim me coube muito mais aprender com ele. E o fazia no dia a dia, nas salas de aula ou fora dela. Ele deslumbrou os professores do mestrado desde então. Sempre ponderado, sempre lúcido, sensível, ele conseguiu unir em sua vida essas qualidades pessoais com as qualidades de jurista e de poeta. A Suprema Corte perdeu muito, sem nenhum demérito para os que já entraram lá depois dele, com a saída de Carlos Brito. Eu diria, para me valer de um poema dele próprio, que os ministros do Supremo estão a se dizer: ai que presença da falta dele, ai que falta da presença dele. Só posso lhe dizer, meu caro amigo Carlos Brito, seja bem-vindo a esta casa, à comunidade dos advogados. Você será sempre muito bem-quisto entre nós. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, definiu o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal como um humanista guiado pela Constituição. O ex-conselheiro federal, Carlos Aires Brito, é um humanista, um homem talhado e à altura dos desafios pelos quais a história do Brasil lhe pôs a enfrentar. Ele, em relação a todos os desafios da República, se portou de modo efetivo, de modo democrático, cuidando principalmente da implementação dos valores constitucionais, com aquela ideia de que fora da Constituição não há salvação. E principalmente de que os valores fundamentais, de que os direitos fundamentais postos na Constituição Federal, eles não podem ser amesquinhados sequer por uma maioria eventual na sociedade, no sentido contrário. É que os direitos fundamentais postos na Constituição da República, eles são inalienáveis, eles não podem ser diminuídos, eles devem ser mantidos, porque esta é a função de uma Carta Constitucional. Ainda durante a solenidade, o também professor e poeta tomou posse como o primeiro presidente da Comissão Especial de Defesa da Liberdade de Expressão. Uma das garantias fundamentais, é esse ponto que gostaria de destacar, da nossa Constituição da República é a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação. Um país que viveu 2 décadas de regime de exceção, em que a liberdade de expressão não era a tônica, em que a censura vigorava,
é uma nação que não pode jamais esquecer este passado. Relembrar para nunca mais repetir. E o ministro Carlos Aires Brito, em uma das mais belas páginas do Supremo Tribunal Federal, construiu a decisão com os seus pares que assegurou a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento no Brasil. E justamente por ter este trabalho todo efetivo, um trabalho todo dedicado à causa da liberdade, é que o Conselho Federal da OAB, através de sua diretoria, criou a Comissão de Defesa da Liberdade de Expressão e designou para presidi-la o advogado Carlos Aires Brito. Ao agradecer a homenagem, Aires Brito lembrou o papel da OAB na defesa pela democracia e a relevância de sua vivência como advogado em sua atuação na magistratura. Eu, quando fui para o Supremo, levei uma grande vantagem. Eu vinha da advocacia. Eu tinha aqui 4 mandatos, 2 como membro da Comissão de Estudos Constitucionais e 2 como conselheiro federal. Já engajado, né, em lutas cívicas memoráveis, eu nunca vi a OAB desfraudar uma bandeira, nunca vi, que não fosse meritória por si mesma, objetivamente valiosa. O meritório acima de qualquer discussão razoável. A OAB sempre esteve na vanguarda dos acontecimentos e postulando por medidas intrinsecamente, né, castamente democráticas. O meu engajamento como magistrado na interpretação das normas nessa perspectiva da democracia resultou facilitado pela minha vivência como advogado e, notadamente, pela minha passagem por esta casa. Sempre projetei sobre os dispositivos jurídicos, a partir da Constituição, não estranho que eu vou dizer que parece acientífico ou pseudocientífico. Sempre projetei um olhar amoroso, um olhar afetuoso. Dizia a poeta, ainda diz, que é viva, mineira, Adélia Prado, que o olhar amoroso sobre as coisas surpreende nelas um sentido que coincide com o sentido geral da vida. E passei a me interessar muito por neurociência e física quântica, muito impressionado com a frase de Oliver Holmes, que foi a seguinte: quem só sabe direito, nem direito sabe. É preciso saber direito e em profundidade, mas também é preciso abrir as janelas do direito para o mundo circundante, porque ali é onde pulsa, né, palpita a vida material, verdadeiramente vivida e não simplesmente pensada pelos códigos, né, e pelos dispositivos genéricos, impessoais e abstratos que são a lei em sentido material. Eu nada mais fiz do que isso, projetar sobre as coisas um olhar amoroso, um olhar humanista, e tratar os dispositivos jurídicos como algo vivo, uma coisa permanentemente cambiante, perenemente passível de revelar para o dispositivo, né, angulações normativas insuspeitadas, mas justamente aquelas angulações de que o caso concreto precisa para ser resolvido com justiça material. Muito obrigado a todos. E nós terminamos por aqui o programa OAB Nacional de hoje. Na próxima semana, você confere mais notícias de interesse da advocacia e da sociedade civil brasileira. Nosso encontro já está marcado. Até lá!